A gente está combinando aqui 4:10. Aqui são os heróis da resistência, né? São os últimos dos moicanos, não é isso? Bom, 4:10. 4:10. Hã? Isso, não desistem nunca. Bom, para nós conversarmos sobre essas questões relacionadas ao suicídio, à loucura, nós resolvemos trazer um elemento muito conhecido entre nós, que é o conhece-te a ti mesmo como elemento. Sabe como quando a gente faz um bolo, que um bolo ele é cheio de ingredientes? Então, esses são os ingredientes necessários para conversarmos sobre loucura e obsessão. O conhece-te a ti mesmo, dá uma passada aí, a gente tem um passador de slides humanizado, é o Júlio. Não, o Júlio. Bom, o conhece-te a ti mesmo, ele vem de um aforismo, né? Esse aforismo, que é o conhece-te a ti mesmo, ele nasceu, na verdade, todo mundo conhece a história do oráculo de Delfos. Existem até empresas que colocaram esses nomes nos seus artefatos de computação. Tem um sistema de banco de dados chamado Oracle, que lembra oráculo. E na época, na década de 90, tinha uma linguagem de programação também com esse nome, chamava Delphi. Aí ficava uma dúvida lá se a gente falava Delphi ou Delphi, que vem justamente dessa origem aqui. O oráculo de Delfos, conta a tradição antiga, ele era assim: ou as pitonisas entravam em transe e davam a resposta, ou então uma mão invisível escrevia num ladrilho umedecido essa mesma resposta. Hoje a gente sabe, muito provavelmente, tratar-se de um fenômeno de efeitos físicos, e no caso das pitonisas, médiuns, e esses médiuns, com as suas possibilidades fetais, vertiam do mundo espiritual as respostas. Mas, por uma coisa ou por outra, era no pórtico do oráculo de Delfos que nós encontramos a expressão conhece-te a ti mesmo. E essa expressão ela é muito conhecida por nós dentro dos traços biográficos, né, de Sócrates. Conta a história que ele estava ali sentado, escrevendo com um graveto. Alguns dizem que era com o dedo. Eu vou dizer que pouco importa se era com graveto ou se era com o dedo, tá certo? Mas os sofistas ou filósofos da antiguidade foram ter com Sócrates para perguntar para ele qual dentre eles era o homem mais sábio em toda a Grécia. E eles ficavam um pouco incomodados com Sócrates, porque ele desenvolveu uma técnica que a gente chama de maiêutica. A maiêutica é quando você responde alguma coisa fazendo uma outra pergunta. E aquilo irritava os sofistas da antiguidade, sobretudo os arrogantes, né? Os com empáfia, porque acreditavam serem soberanos da sabedoria, né? E por aí vai. E eles resolveram perguntar para o oráculo de Delfos qual era o homem mais sábio em toda a Grécia. E a história conta que eles se cercaram de Sócrates como se estivessem fazendo ali uma meia-lua, e ele no chão escrevendo, e um deles se atreveu e disse assim: olha, nós resolvemos perguntar para o oráculo qual dentre nós é o homem mais sábio em toda a Grécia. Ele, sem afetação, continua abaixado ali, gravetando, né? E um deles se apressou de 7 meses, sempre tem aquele de 7 meses, né? Não consegue esperar. O de 7 meses, meu filho é de 7 meses. Um deles, de 7 meses, disse assim: o oráculo responde que és tu. Ele para de escrever, estava agachado, olha para o alto e responde assim: creio que o oráculo tem razão. Tá vendo? É soberbo, né? Se fosse nos dias de hoje, a gente ia dizer assim, que metido a besta, uma coitada da besta, né? O animal tem nada com isso. Mas, enfim. E aí ele complementa, que é a exortação que vai cunhada na questão 919 do Livro dos Espíritos, resgatada por Santo Agostinho.
Sou o homem mais sábio em toda a Grécia, porque sou o único que sei que nada sei. E continuou em paz. Então, Santo Agostinho traz esse elemento reflexivo ao questionamento de Kardec. Ele, Santo Agostinho, na verdade, é um homem muito importante para a Igreja Católica, né? Ele é um teólogo, foi um teólogo, como igualmente filósofo, e ele também foi um sacerdote da Igreja Católica, tendo ocupado a posição de bispo, e depois canonizado num movimento muito próprio da Igreja Católica, que santifica algumas pessoas, e ele, na posição de Agostinho, recebe o nome de santo, isto é, separado pela Igreja, Santo Agostinho. Foi um homem que deu uma contribuição muito grande para os processos teológicos da Igreja Católica, sobretudo na sua época, em que interpretávamos de uma maneira muito equivocada os preceitos de Jesus. E é ele, Santo Agostinho, quem dialoga no questionamento feito por Kardec, que é exatamente esse, que vai inserido no capítulo 21 do livro dos Espíritos, da perfeição moral. Essa pergunta feita por Kardec é a última pergunta da terceira parte do livro dos Espíritos. Ele encerra o final da terceira parte do livro dos Espíritos com esse diálogo, e depois a gente entra na quarta parte das esperanças e consolações. Como é até 4h10, a gente tinha planos de ir até meia-noite, não vai dar. Conhecimento de si mesmo. Kardec vai perguntar assim: qual o meio, qual o meio mais prático, mais eficaz, porque ele estava interessado na eficácia, e aqui ele usa um advérbio de intensidade. Não é um meio eficaz, é um meio mais eficaz. E que meio é esse? Para que o homem, que tem o homem de se melhorar nesta vida, nada para depois. Depois que a gente entendeu as dinâmicas da reencarnação, tudo a gente bota na conta da reencarnação, né? Mas Kardec não, ele faz a pergunta, nesta vida. Qual o meio prático? Nada de blá, blá, blá. Não me venha com chorumelas. Eu preciso de uma resposta com concretude, uma resposta objetiva. Aliás, é super o que encontramos na obra O Livro dos Espíritos. Os Espíritos têm um pragmatismo muito grande nas suas respostas, mas a abstração feita a isso, Kardec enfatiza que ele quer uma resposta objetiva. Qual o meio prático mais eficaz? Tem vários meios, mas eu quero o mais eficaz, que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Queria saber isso, o codificador. E aí, então, Santo Agostinho dá a resposta que é um clássico entre nós, no movimento espírita e das lides espiritistas. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E nós vamos mergulhando na resposta de Santo Agostinho, entender o motivo pelo qual esta resposta oferece o ingrediente para que cuidemos das questões relacionadas ao suicídio, à depressão e todo o conjunto de infortúnios que nos sacodem a alma. Tudo bem? Bom, ele de cara vai nos dizer o seguinte: Kardec, conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Não ficou satisfeito com a resposta, não. Né? Porque né? Porém, lembra da conjunção adversativa? Todavia, contudo, porém, entretanto, ele está querendo outro. Conhecemos, porém, todas as vezes que vocês tiverem um diálogo, que vocês lerem um livro, que vocês perceberem uma conjunção adversativa, que alguém quer lhe mostrar o outro lado de uma determinada proposição. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Do tipo, você me deu a resposta, mas não falou nada. Né?
Qual o meio prático? Aí desconhece a ti mesmo. Eu conheço essa máxima, mas a dificuldade está em conhecer-se. Aí Kardec diz, qual o meio de consegui-lo? Insiste na pergunta. O que é importante observar aqui é que muitos de nós achamos que Allan Kardec caiu de paraquedas na doutrina espírita. Foi um mestre de Lyon, estudou em Verdun, na Suíça, teve aulas de botânica, a palavra perispírito vem daí, do perisperma, que é a película que reveste a semente do pêssego. Ele gostava de aulas de botânica, que eram aulas extracurriculares no Instituto de Verdun. Johann Henrique Pestalozzi, que inclusive dava a ele a condição de submestre neste mesmo instituto, fornecia aos educandos aulas extracurriculares. E uma delas era a aula de botânica. E ele, percebendo a semente e entendendo ter o espírito um corpo, constrói uma analogia, chama de perispírito, corpo espiritual do espírito, buscando lá nos refolhos do seu ensinamento em Verdun, na Suíça. Saiu da França e foi para a Suíça, os elementos necessários. Depois de 30 anos de magistério, com 53 anos de idade, ele recebe do senhor Portier um convite para assistir aos espetáculos das mesas que respondiam às perguntas feitas por pancadas em processos que o Livro dos Médiuns vai chamar de tipologia, mas isso é outra palestra. O importante observar aqui é que trata-se de alguém com 30 anos de experiência em magistério, e ele aporta essa experiência, esse valor didático dele na obra. Organiza as questões dentro de uma crescente de percepção, dentro de um racional técnico-pedagógico para o nosso aprendizado. Então, as perguntas não são colocadas naquela ordem porque foram ditadas cronologicamente naquela ordem. Quem acha que é isso, super recomendamos a leitura de Ziso Von Tuyl e Francisco Thyssen, Allan Kardec. São 3 volumes de mais de 600 páginas cada um. Ali conta a história do codificador. Ele falava fluentemente mais de 7 idiomas. Tinha um alemão corretíssimo. E se correspondia em línguas de origem germânica como igualmente anglo-saxônicas. Pegava, fazia um cross-check daquelas perguntas e descartava algumas, e as que restavam dúvida, as reformulava novamente. E novamente. E separava as idiosincrasias do povo, ou daquele médium, daquele determinado idioma, que pelo próprio idioma e pelas questões daquela língua, podiam produzir nuances de diferenciação. Isso significa dizer que as perguntas foram trabalhos exaustivos de anos. Tanto assim o é que a primeira publicação do Livro dos Espíritos, de 1857 a 18 de abril, tem 502 perguntas e respostas. Da segunda edição francesa em diante é que ele a complementou e passou a ter 1019. Então, essas construções são construções didáticas. Não foram feitas assim, como alguém que sai interrogando os espíritos. Não, foi o trabalho de Kardec. Por isso dissemos que ele é o codificador, porque ele organizou o processo. A gente até brinca e diz que ele decodificou, né? Porque estavam antes codificadas, sobretudo a mediunidade que sempre existiu na face da Terra. O que ele fez foi dar dignidade aos processos de mediunidade. Mas por uma coisa ou por outra, ele então resolve refazer a pergunta, né? A dificuldade. Qual o meio de consegui-lo? E aí Santo Agostinho entra no cerne da questão que vamos aqui até 10 horas da noite. Fazei o que eu fazia. Isso aqui é muito importante, pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração. Fazei o que eu fazia. Santo Agostinho não está dando receita de felicidade teórica. Ele está falando daquilo que ele fez. O que ele fazia quando ele vivia na Terra? Ao fim do dia, no final do dia, ele fazia o balancete. Ele fechava as relações de débito e crédito da empresa dele. Porque nós não somos uma empresa? Hoje, no século XXI, a gente fala de empreendedorismo, né? Que a gente deve empreender. Nós somos uma empresa.
As empresas possuem visão, missão, elas têm meta, têm objetivo. Há quem pegue esses valores, inclusive, transforme numa placa e botem no corredor para que todos os funcionários leiam aqueles valores. Nós somos uma empresa, nós possuímos os nossos próprios valores, que devem ser os valores do Espírito. Entenderam a analogia? Por esse mesmo motivo, ele dizia que interrogava a minha consciência. Ele perguntava para ele mesmo. Perguntava o quê? Passava a tropa revista, né, como a gente dizia na Marinha. Passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se faltava alguma coisa. Foi assim que cheguei a me conhecer. Fazia o exame das suas próprias questões, mas é um exame sincero. Ele vai dizer aqui que esse é o exame que ele vai chamar de reforma. Reforma é formar novamente. É quando você faz uma massinha do cavalinho, você pega a massinha e faz o cavalinho na massinha, né? E depois você espreme a massinha toda junta de novo para fazer o boizinho. Você está reformando. Esse é o processo, tá? E ele fazia isso todas as noites. Todas as noites. O hábito faz o monge. Todas as noites. Será que aquilo que eu disse para aquela pessoa, será que eu disse da melhor maneira? Passei por uma situação no trabalho muito constrangedora para mim. A companhia, num determinado dia à noite, percebeu pelos seus vigias que nós saíamos do trabalho e deixávamos os notebooks em cima da mesa. E 8 notebooks foram roubados. E tinham várias câmeras, né, de sistema de vigilância, e ninguém pegou nada. E o resumo da ópera foi, todas as vezes que a gente ia embora, o vigia sorteava um para Cristo. Eu me lembro que quando eu fui para o México pela primeira vez, o policial mexicano olhou para mim e falou assim, pode deixar sua mala aqui com essa cara de Escobar, né, de mafioso. Eu fui selecionado como mafioso pelo segurança da empresa e eu fiquei possesso. Me investi num direito e tratei o profissional de segurança com uma empáfia e com uma arrogância, mostrando a mochila, destilando meu título, dizendo para ele quem ele pensava que era para estar fazendo aquilo. Ele era o segurança, né? E pois muito bem, quando eu fui embora para casa, a gente tem aquele choque de realidade, né? E eu me senti muito envergonhado para comigo mesmo. Porque eu peguei tudo aquilo que eu conheci e joguei na lata do lixo. No dia imediato, eu não encontrei ali, mas eu fiquei doente enquanto eu não encontrasse aquele, porque eles trabalham por turno, né? E aí rolou aquela história do feitiço de Áquila, né? Vocês lembram do filme? Nunca chegava no eclipse, né? Nunca que eu encontrava um homem. Aí chegou um dia que eu encontrei ele. Falei assim, vai ser hoje. Eu abordei ele, pedi desculpas, fiquei com os olhos marejados de lágrima, abracei ele duro igual um pau, assim, porque na companhia, um ambiente corporativo, profissional, né? Ele sem entender muita coisa, eu não podia ter feito isso com você. Ele, que isso, rapaz? Ele nem lembrava. Ele nem depreendeu direito, mas eu sabia que tinha feito a coisa errada. Então é isso aqui que chama a nossa atenção, Santo Agostinho. Ele vai dizer assim, perguntai mais ainda. Você vai interrogar a sua consciência, mas acrescenta mais, olha. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, como é que seria a nossa vida no mundo espiritual? Porque às vezes, quando a gente fala sobre a morte, é comum a gente perguntar para o espírita se o espírita não acredita na morte, se ele acredita na morte. E a maioria de nós é categórico por uma relação teórica com o assunto de dizer que não tem temor na morte. Mas aqui o temor é de encarar-se a si mesmo no mundo espiritual. Esse é o temor. É por não temer a morte que tememos a morte. Parece paradoxal isso, né? Meio contraditório. É por não acreditar que depois da morte o nada não existe, quer dizer, nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que depois da disjunção molecular, da morte do corpo físico, nós continuamos vivos,
É por acreditar que continuamos vivos é que a gente fica com medo. Meu Deus, como é que vai ser lá do outro lado? Que se André Luiz narrou o que narrou nos primeiros capítulos de Nosso Lar, sobretudo quando ele descreve o cenário do umbral, e olha, gente, que a palavra umbral significa passagem, hein? Não fica ali, não. É passagem só. Agora, tem gente que passa por ali como ele passou 7 anos, tem outros que passam 15 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos. Tem gente que está igual o telemarketing, passando, né? Você viu o trabalho de telemarketing? É fazendo, atendendo, praticando, é tudo no gerúndio, né? Então, tem gente que está no gerúndio lá até agora. É umbral, é passagem. Quer dizer, qual é a visão aqui, adicional? Se a pessoa, aí ele dá uma escadinha, se a pessoa obrou positivamente em favor da divindade, em favor do próximo e em favor de si mesmo. E em favor de si mesmo. Obrado contra Deus, contra o vosso próximo, contra vós mesmos. É a criatura aniquilando-se, destruindo-se. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, é categórico a esse respeito. Os processos que nos levam a esses reveses na vida são processos ligados ao materialismo. Que a criatura que acredita, não é aquela que sabe, não. Vocês lembram do bloco anterior? Lembram? Nós lemos o item 28 do capítulo 3º, da primeira parte do Livro dos Médiuns. Lá, Kardec nos classifica-nos entre aqueles que se convenceram por um estudo sério. Então, tem um conjunto de nós que conhecemos as verdades, mas não as aplicamos. E vocês sabem que em psicologia existe uma distância entre o estado atual e o estado desejado. Vocês sabem como é o nome dessa distância? Eu disse aqui, frustração. Aí Jesus vai nos dizer assim, olha, ser fiel no pouco. Quem é fiel no pouco, o será no muito. O que significa isso? Nós vamos estabelecendo pequenos desafios do nosso cotidiano. Pequeninas ações, certo? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave. É a chave do progresso individual. Então, está aqui o assunto. Porque, as mais das vezes, nós analisamos as coisas num prisma completamente torto. Vou dar outro exemplo. Eu estava no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro recebeu a AME, né, a Associação Médico Espírita, que ela, de tempos em tempos, vai pululando os seus congressos de 2 em 2 anos em determinadas regiões. Naquela época, nós ainda morávamos no Rio de Janeiro e eu e minha esposa coordenamos todas as atividades de gravação das 4, 6 palestras simultâneas durante os 4 dias do congresso da AME. E nós ficamos responsáveis por garantir todas as gravações nas 4 salas simultâneas feitas por voluntários, porque reduzia o custo audiovisual. As empresas cobraram aí 20, 25, 30, teve uma que cobrou 38 mil reais para realizar essas produções, e a gente montou um staff com voluntários que conheciam de audiovisual, mas eram voluntários. E o trabalho voluntário, vocês sabem que tem algumas questões que só funcionam, como eu vim do Rio, igual o carro alegórico. Só anda empurrado. Se você não empurrar, o negócio não anda. Então você tem que estar ali o tempo inteiro dando estímulo às pessoas. Eu entrei numa sala e um companheiro nosso muito conhecido, médico, estava falando sobre um determinado assunto, dissertando num nível de complexidade profundo. E quando eu entrei, conversei, abordei, como o Júnior está aqui, eu vou e me inclino para falar com ele. O expositor era um ambiente assim, como eram vários auditórios simultâneos, aquele em específico devia ter ali entre 650
a 700 pessoas. Eu não sou exatamente uma pessoa mega conhecida, mas no Rio de Janeiro todo mundo me conhece. Eu faço palestras em praticamente todas as casas espíritas das regiões lá do Rio, e blá, blá, e blá. Então as pessoas me conheciam. Quando o Divaldo vai ao Rio, somos nós quem gravamos, vê a gente ali, aquele ali e tal, eu sei quem é. Então, quando eu cheguei, o expositor, na frente de 650 pessoas, você tem condição de fazer um pouquinho de silêncio, porque eu estou falando? Olha, como dizia minha avó, eu não sabia onde eu enfiava a cara. E eu fiquei mega constrangido, mas ao mesmo tempo muito irritado. E fiquei com medo da minha reação, porque era um público de espíritas. E nós somos muito cruéis uns com os outros. Não admitimos o decesso das outras pessoas. A gente acha que todo mundo é igual propaganda de margarina. Você viu aquela coisa feliz, né? Ninguém pode, todos nós somos humanos, mas a gente acha que não, que é um ser extraterrestre, numa condição diferenciada. Bom, vá lá. E por eu ter ficado com medo da possibilidade da minha reação, porque eu me vi muito irritado, a minha atitude na hora foi abaixar a vista e sair dali. E eu fiquei ruminando, sabe o boi que fica ruminando? Fiquei ruminando aquele assunto o dia inteiro, aonde eu quero chegar. Minha esposa pegando o material para editar, ela, como precisou editar o material todo, ela acompanhou naquela sala que a mocinha que estava responsável pelo corte estava conversando com uma outra menina. E toda hora o Frutuoso olhava, toda hora ele olhava, toda hora ele olhava. Quando eu cheguei, foi a deixa que ele encontrou para admoestar a moça, e eu tomei para mim. Então, nós vivemos num mundo onde a gente parece que já está predisposto a tomar para a gente coisas que não são nossas. Isso cria em nós uma aflição desnecessária. Eu vivi dias de aflição e fiquei assim, poxa vida, estou fazendo um trabalho voluntário, chego aqui 6 horas da manhã, saio daqui 10 horas da noite, não estou comendo direito, sento num canto ali igual um bicho para pegar uma quentinha e comer por meia hora, para voltar, para sair, fiquei aí aquela ladainha, né? Sabe aquela missa em latim que ninguém tem nada? Ladainha? Fiquei lá eu comigo mesmo com a minha ladainha. Quando, na verdade, o que aconteceu foi completamente diferente. Isto é, o nosso conceito de real e de realidade é muito difuso. Muito difuso. Então, aqui Santo Agostinho, por esse motivo, vai nos dizer: quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, inquirir como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Faz de conta que você está vendo uma cena onde você é o ator de você mesmo. Você está se vendo ali. Você teria coragem de pegar aquela cena? Uma vez o Rossandro perguntou isso num congresso, né? Quem teria condição de pegar todas as mensagens do seu WhatsApp e postar assim numa tela como essa, assim, para todo mundo ver? Um monte de porcaria que a gente recebe. Isso para não falar de conteúdo pornográfico, que num grupo mediúnico que eu fazia parte, um dos companheiros propagou. E depois vocês precisavam ver a condição em que ele se mostrou na próxima reunião, totalmente constrangido. Então a gente precisa buscar esses processos de autoanálise, procurar e também saber o que dela pensam os vossos semelhantes. Isso é muito importante. Porque aqui vai o seguinte, toma conta da hora. Aqui vai o seguinte: quando alguém diz alguma coisa pra gente, vamos imaginar assim, entra uma pessoa que agora me chama de honesto. Eu não sou honesto. Gente, isso é muito importante entender. Eu não sou honesto porque a pessoa me chamou de honesto. O que eu quero dizer com isso? Nós não somos a opinião dos outros. A opinião das pessoas tem o valor que nós atribuímos a elas. Então, de duas, uma. Se alguém diz alguma coisa para mim, é um binômio.
É 0 ou é 1? É binário. É uma relação binária. Ou sim ou não. Tem mais ou menos, não tem talvez. É igual chave, é ligado e desligado. Se a pessoa fala alguma coisa, ou a abstração feita a forma como ela falou, a abstração feita isso, porque às vezes as pessoas são rudes no tratar conosco, no expor suas opiniões. Mas a abstração feita isso, que é isso aí dá meia hora só para falar disso. Mas a abstração feita isso, o que ela está dizendo é verdadeiro? Opa! Pode ser que seja. Pode ser que não. Aí você vai analisar. Na perspectiva do seu semelhante, dos vossos semelhantes, qual é o juízo de valor que as pessoas fazem de você? Porque às vezes você se acha uma pessoa super legal, super bacana. Eu, como comentava aqui com os meninos, eu participei de ESG por mais de 10 anos da Casa Espírita. E num dos trabalhos de ESG que a gente fez, uma das dinâmicas é que nós colássemos na testa das pessoas valores, virtudes, pensamentos, sentimentos que nós entendíamos ser aqueles que representavam aquela pessoa. Então, e aí a dinâmica era assim, todo mundo andava e a gente tinha que olhar para a pessoa e, portanto, ler na testa dela aquilo que alguém colou e produzir uma expressão compatível com aquilo que a gente estava lendo. Mas a própria pessoa não sabia o que estava escrito na testa. Só depois todo mundo sentava, lia o que estava e tal, e a gente conversava sobre o assunto. Pois muito bem, teve um companheiro que chorou depois da atividade, porque ele não imaginava que essa era a imagem que ele passava para as pessoas. Não é nem aquilo que vai dentro da gente, é a forma. Então, aqui, nesse exato momento, nós estamos aqui conversando e vamos supor que eu fale de transcomunicação instrumental à luz da psicobiofísica. Agora, se eu explico que o professor Hernani Guimarães Andrade, que foi um cientista de sua época, baiano, ele percebeu que muitos médios doavam uma substância que o livro dos médios chama de fluido elétrico animalizado, que a gente do movimento espírita resolveu chamar de ectoplasma. Aquele ectoplasma seria capaz de sensibilizar equipamentos eletrônicos e por essa sensibilização os espíritos por ali se comunicavam. Aí agora que eu expliquei, eu posso começar a falar em transcomunicação instrumental. O que eu quero dizer com isso? A comunicação é uma mensagem que sai do emissor para o receptor. Se vocês não entendem, a responsabilidade é minha. A mulher diz assim em relação ao marido, eu falo e meu marido não entende. Muda a forma de falar. Muda a linguagem, escolhe tempo. Ninguém pede aumento para chefe quando ele está irritado. É o tato psicológico. Na vida em família é assim. Então, nós vamos criando um determinado estereótipo comportamental, que é um estereótipo materialista. Nós vamos construindo uma imagem do sabichão, do poderoso, do bonitão. Na época nossa de faculdade, tinha um rapaz que era o rapaz, 1,98 m de homem, olho azul. As meninas diziam que era aquele cabelo, acho que Romeu que fala, né? Enfim, cabelão, bonitão e tal. E algumas moças da turma falavam assim, esse rapaz aí... Aliás, o próprio livro dos Espíritos, quando trabalha o conceito de traços de família, vai falar sobre isso. Pessoas que, às vezes, como a Bíblia chama, né? Não agraciado em formosura, né? Uma forma elegante de dizer que a pessoa é feia. Mas ela possui uma característica dentro dela, em nível de comportamento, de sentimento, que ela externa uma beleza que a gente fica magnetizado. Quer estar do lado, quer pegar, quer apertar, quer conversar o tempo inteiro. Porque aquela pessoa tem uma beleza transcendental. É o que nos lembra Exupéry, né, no livro O Pequeno Príncipe. O essencial, ele é invisível aos olhos.
E é isso que a gente deve depreender. Esse essencial é o espiritual. Como nós não vivemos o mundo do espírito, aí a gente deprime. Imagina, as meninas hoje, as mulheres de hoje, eles escolhem 10, 20, 30, 100, de cada 100 milhões, 100, quer dizer, não é nem espaço a mostrar o significativo, para quem estudou estatística sabe o que eu estou falando, e bota aquelas meninas dançando ali, igual minhoca com cãibra, e todo mundo acha que para ser bonito tem que ser aquilo ali. E a gente se frustra. O que é a mulher? Vocês já viram aquelas propagandas de máquina de lavar? A pessoa unha, a mulher, cabelo feito, ela fez a escova 30 segundos antes do estúdio para gravar aquilo. Porque é impossível a pessoa ser a dona de casa, limpeza doméstica. É impossível a pessoa cuidar de casa com um filho, um bolo danado, e comida e criança, e derruba tudo, e lava, e passa, e cozinha com aquele cabelo. E o cabelo é roupa. E ela pega no sabão em pó, chega, faz assim, né? Volitando. Aí a pessoa olha, se eu quero aquilo ali. É aquilo que eu quero para mim. Ela não está querendo o sabão em pó. O que ela quer é a mensagem subliminar da dignidade ou da pseudo-dignidade que o sabão em pó diz emprestar naquele produto. Venha para o mundo de Marlboro. Quem lembra dessa propaganda? O homem que vai morto lá por câncer. Aqueles cavalos maravilhosos, aquelas propagandas da Hollywood é um sucesso, né? Que ó, sucesso. Então, e eram músicas assim maravilhosas, associadas a esporte, associadas... Hoje o antidoping pega todo mundo, né? Mas é a visão distorcida que a gente tem. E aí é óbvio, se você não raciocina como espírito, se você olha para o corpo que tem, se, nossa, mas é isso que é o legal? E eu sou isso? Então, isso vai te deixar, no mínimo, triste. Vai te deixar chateado, vai te resvalar para um processo de traição, você vai olhar para o lado, vai olhar a sua esposa, falar, minha esposa? E essa minhoca com cãibra aqui? Não, olha a minhoca com cãibra, não, mas é minha... Porque as necessidades do espírito são completamente diferentes. E tudo, gente, começa nesse processo. Último slide. Olha o que vai dizer. Perscrute, perquirir, indague, questione, conseguintemente, a sua consciência. Se você não lembrar nada do que eu disse durante o dia de hoje, você está indo embora agora e vai esquecer absolutamente tudo do que eu falei. Eu vou pedir a você para lembrar uma coisinha só. Só uma. O conhecimento de si mesmo. Dá uma de contador. Faz o balanço da tua vida. Ou melhor, faz o balancete, né? O balanço é no final do ano. Faz o balancete. Faz uma análise do teu dia. Vê em que você errou, em que é que você acertou. Quando uma pontadinha de mal-estar toma conta de você, pergunte para você mesmo por que você está sentindo aquilo. Porque a erva daninha, lembra Joana Ângeles, a gente só nota quando ela medra. A gente só nota quando ela medra. Agora, como nós vamos nos despedir, eu vou deixar para vocês, e a gente tem no material nosso a imagem de Chico Xavier, né? Não é o que nós temos ali na imagem de óculos, não é isso? A imagem é de Chico Xavier. Nós gostaríamos de deixar, considerando que mais de 80% de tudo aquilo que se diz fica nos escaninhos do nosso inconsciente, uma mensagem pela pena augusta do nosso querido Divaldo, que teve com o Chico
bebeu da água de Chico Xavier, que essa mensagem chama-se A Ponte de Luz, que representa, se a gente tivesse assim a pretensão de buscar nesse poema a síntese do material reflexivo que nós nos permitimos tramitar pela manhã e pela tarde de hoje. Diz-nos assim a querida veneranda: terminara Jesus a prédica no monte. Nisto o apóstolo Pedro se aproxima e diz-lhe: Senhor, existe alguma ponte que nos conduz ao alto, ao céu, que brilha muito acima? Conforme eu vi de tua própria voz, sei que o reino do amor está dentro de nós. Mas deve haver no além o país da beleza, mais sublime que o sol em fulgor e grandeza. Onde é esta ligação, Senhor? Este divino acesso? Jesus silenciou, como entrando em recesso da palavra de luz que lhe fluía a jorro. Circunfagou o olhar pelas pedras do morro e, depois de comprida reflexão, falou ao companheiro: ouve, Simão, em verdade, esta ponte que imaginas existe para a vida soberana, mas devemos segui-la por estrada que não é bem a antiga estrada humana. E qual, Senhor, este caminho? Tornou Simão a perguntar. E Jesus respondeu sem hesitar: coração que o procure às vezes vai sozinho e quase que não encontra senão renúncia e dor, solidão e amargura. Quem nesta vida transitória busca esta ponte de luz para a eterna vitória, conhecerá de perto o sofrimento. Não contará percalços nem perigos para servir aos semelhantes. Viverá para o bem a todos os instantes. E ainda que a morte se lhe pareça o vencedor, entregando-se a Deus, doará mais amor. E ainda mesmo que a morte se lhe imponha, ferindo-lhe a vergonha, suportará pedradas sem ferir. Silenciará a injúria e humilhação se deseja elevar o coração muito longe à ponte para o reino do porvir. Alguns dias depois, o Cristo flagelado, entregue à própria sorte, encontrava na cruz o impacto da morte. Silencioso, sozinho, desprezado. Terminada que foi a gritaria na multidão feroz daquele dia, ante o céu anunciando aguaceiro violento, Pedro foi ao Calvário, aflito e atento, envergando o disfarce. Queria ver o mestre. Aproximou-se para sentir-lhe o extremo desconforto. Simão chorou ao ver o amigo morto. E ao fitá-lo, magoado longamente, ele ouviu de repente uma voz a falar-lhe das alturas: Pedro, serve, confia, crê somente. Recorda os pensamentos teus e meus. Esta cruz que me arrasa e me flagela é a ponte que sonhavas alta e bela para o reino de Deus. Que dizer agora, né? Somente muito obrigada, Marcelo, por tantos momentos especiais que você nos proporcionou no dia de hoje. Agradecer a todos que aqui estiveram, a nossa querida Rosemary. E amanhã, compromisso agendado para as 9 horas, iniciando pontualmente. Nós fizemos alguns ajustes por causa da ausência do nosso irmão Silvio Romero, de modo que até às 13 horas nós estaremos fechando o nosso evento já com as perguntas e respostas. Atenção, Claudinha, por gentileza, compareça aqui para que nós possamos fazer a nossa prece de encerramento. Por gentileza.
Lembrando a todos que amanhã nós teremos ainda o serviço de lanchonete, o buffet estará aberto também, teremos a livraria e o bazar. Então, todos convidados, não somente para esse deleite, esse banquete de orientação e de reflexão, mas também para o banquete físico, material. Atenção, Cláudia Rocha, por gentileza, comparecer aqui para que nós possamos fazer juntos a prece de encerramento. Chama a manhinha aí, tá? Porque eu não tenho palestra para fazer, somente fazer os lembretes que nós precisamos fazer. E aí já deixar o convite feito para a Cláudia que está chegando, o convite feito para que nós possamos estar pontualmente, gente. Quando a gente diz pontualmente, às vezes as pessoas ficam até, quero justificar isso, né? Porque às vezes as pessoas ficam meio chateadas porque a gente controla o horário, etc. Olha, primeiro não fui eu que fiz o horário, quero justificar, né? O horário já estava pronto, eu apenas segui. E em segundo lugar, quem participa de eventos grandes sabe que às vezes o próprio congresso, quem participa de congresso sabe disso. As palestras de comércio, as pessoas ainda estão no refeitório. Algumas pessoas ainda estão. Então é típico de evento assim. Se a gente não tem um equilíbrio de disciplina de horário, a gente entra pela noite e as pessoas vão embora antes. Aí ficam só os trabalhadores e os palestrantes. Por isso é que a gente tem que ter a disciplina de horário. Só justificando. Ok? Agora eu passo a palavra para Cláudia Rocha. Ela me dá a palavra e o microfone, ela não sabe com quem está lidando. Não, mas a palavra não. É objetivo? Não. Pronto. Eu disse que eu ainda tinha que achar hoje uma pessoa que me botasse freio. Achei Ivaíta. Gostou, filha? Olha, eu digo, ainda vou achar uma que me bote um freio. Achei Ivaíta. Então vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento a Deus e dizer: Senhor, obrigado por essa bagagem que nos deste hoje, por esse banquete de conhecimento. Agradecidos estamos por mais um ano de portas abertas para teus filhos aproveitarem tudo que foi falado aqui. Mestre, sabemos que nesse momento muitas famílias estão sofrendo. Muitos filhos estão perdendo a sua vida. Porque o grito deles é o silêncio. Que possamos enxergar o silêncio de nossos filhos, de nossos amigos, dos nossos entes queridos. Que muitas vezes o silêncio não é vergonha. Ele está gritando: preciso de ajuda. Preciso de ti, Senhor. Preciso dos meus amigos. Preciso dos meus familiares. E assim, Mestre amado, com essa casa que sempre abre as portas àqueles que necessitam de abrigo, de aconchego. Agradecidos estamos aos nossos palestrantes, que nos trouxe tanto conhecimento e aprendizados, para que a gente possa se aperfeiçoar no nosso dia a dia. A nossa Mãe Maior, Virgem Maria, que acolhe os teus filhos, que todos possam voltar para os seus lares, como diz o nosso mentor, Dr. Bartolomeu, que possam voltar para os seus lares, com o farol dos olhos da Virgem Maria. Lhe entregamos, Senhor, mais uma vez a tua casa. E amanhã contamos com a presença dos nossos irmãos socorristas que nos amparam e nos socorre. Que essa prece possa alcançar ao nosso irmão Silvio, que aqui não pôde estar. Que possa alcançar tantos filhos que agora estão perdendo seus pais.
pais que estão perdendo seus filhos para as drogas, para o suicídio. Quem que possa refletir e levar o alerta aos silêncios dos nossos semelhantes. Porque eles não gritam com a voz, eles gritam com o silêncio. Obrigado, Pai amado, por mais um sábado, que o nosso seminário amanhã possa contar com a espiritualidade amiga e socorrista, e com todos aqueles que aqui adentram para ouvir a nossa palestra. Obrigado, Senhor, por mais um ano. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Até amanhã. Não faltem, por favor. Vou gravar o rostinho de cada um de vocês. Para que amanhã... Beijo. Eu agora posso falar à vontade, que ela não vai tomar o microfone da minha mão. Ela não vai tomar o microfone da minha mão. Eu quero ver ela tomar agora. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Jesus abençoe a vocês. E eu vou dormir lá em Jaque hoje. Eu vivi aí. Ai, graças a Deus.